A história do telão contada na sua telinha. Nos 100 anos de Belo Horizonte, o CBH presenteia você com um especial sobre o sonho do homem em reproduzir imagens. A história do cinema mudo, contada por homens que utilizavam recursos rudimentares ainda para fazer cinema e contavam, à sua maneira, de uma forma incrível, a história dessa capital centenária. Os desenhos nas cavernas tentando dar a ideia de movimento, as primeiras imagens, o glamour, o fascínio das belas salas de projeção de Belo Horizonte, a ascensão e a queda da produção cinematográfica mineira e as curiosidades de uma invenção que abriu os olhos do mundo passo a passo, ou melhor, quadro a quadro. O CBH orgulhosamente apresenta uma fábula de antigamente. O cinema é uma fábula de antigamente, contada por arqueólogos do sonho em estilo didático, a jovens ouvintes que pensam em outra coisa. Ontem passou a ser antigamente. Desde os tempos da caverna, o homem se deixou seduzir pela representação do movimento. Desenhos na caverna de Altamira mostram animais com 8 patas, numa tentativa do homem de proporcionar movimento ao seu desenho. Quando a ciência do século XIX conseguiu medir o tempo que a imagem dura na retina, criou a possibilidade teórica da reprodução do movimento e deu origem aos divertimentos ópticos. O kinetoscópio de Edison foi a grande novidade da Feira Internacional de Chicago, de 1893. Era uma caixa com uma abertura através da qual apenas uma pessoa via as imagens com movimento ampliadas por uma lupa. Paris, no final do século XIX, exportava ideias, costumes, comportamento e cultura. Em 95, os irmãos Lumière realizam o nosso sonho de reproduzir imagens em movimento por meios mecânicos. Os irmãos Lumière, Auguste e Louis, em 28 de dezembro de 1895, promovem a primeira sessão mundial de cinema e com ingressos pagos. Aconteceu no subsolo do Gran Café do Salão Jean. A plateia de 33 pessoas assiste à premiere mundial do cinema. Logo, a novidade se espalha. Filas dobram quarteirões após a primeira semana de exibição. O esplendor do mundo se enriqueceu com uma beleza nova, a beleza da velocidade. O automóvel de corrida, com seu porte adornado de grossos tubos como serpentes de fôlego explosivo. O tempo e o espaço morreram ontem. Nós vivemos no absoluto, criamos a eterna velocidade onipresente. No Rio de Janeiro, Francisco de Paola, a 8 de junho de 1896, exibe o mimeógrafo, no número 57 da Rua do Ouvidor, ao lado do Jornal do Comércio. Para fugir das demandas judiciais de Edison, que queria royalties de seu kinetoscópio, Francisco o adaptou para a projeção e o promoveu com o curioso hibridismo, o mimeógrafo. Nessa sessão foram exibidos, entre outros filmes, O Primeiro Beijo, que causou furor, e A Dança do Ventre, que foi censurada. Em Minas Gerais, a primeira sessão de cinema aconteceu em Juiz de Fora, a 23 de julho de 1897, quando a Companhia de Variedades de Hermano Alves apresentou o aparelho Lumière. A nova capital mineira, Cidade de Minas, foi inaugurada a 12 de dezembro de 97 e já em julho de 98, o Sr. Oscar Trompovski envia requerimento ao prefeito da cidade, Sr. Adalberto Ferraz, pedindo a vinda do novo divertimento para a cidade. A primeira exibição na capital aconteceu em 5 de julho na casa do Dr. Hermínio Alves, na Rua Goiás, onde hoje está situado o Hotel Del Rey. No final de 1898, chega à cidade de Minas a grande atriz maranhense Apolônia Pinto, trazendo em sua bagagem um autêntico aparelho Lumière e realiza no Teatro Provisório
na então Avenida do Comércio, atual Santos Dumont, a primeira sessão cinematográfica. Eram filmes para agradar a colônia italiana, espanhola e portuguesa, além de retratos de políticos da recém-criada República, como o senhor Campos Salles, futuro presidente. Neste primeiro programa exibido estavam a primeira comédia do cinema, um filme dos irmãos Lumière, exibido com o título de Um Banho Inesperado. O gênero cômico do final da década de 90 se firma em Max Gruber, que traz para a tela, com sua elegância, uma nova concepção do cômico. No dia 19 de junho de 1898, a bordo do navio francês Le Brasil, Afonso Segreto faz as primeiras filmagens do Brasil. Com o aparelho Lumière, Afonso registra barcos e navios ancorados na Baía de Guanabara. Francisco Socassô, empreendedor português de grande atividade no Rio de Janeiro, era, além de construtor, um excelente fotógrafo. Atraído para as potencialidades de uma nova capital em construção, Socassô veio para Belo Horizonte. Além de diversos prédios, entre os quais a Estação General Carneiro e o prédio do Palácio do Congresso, onde se encontra hoje o Hotel Othon, construiu o Teatro Socassô. Inaugurado em 1899, o Teatro Socassô maravilha a sociedade belo-horizontina com projeções feitas por um aparelho viola, sincronizado com discos. Socassô foi um excelente fotógrafo e ganhou 2 medalhas de ouro e 1 de bronze na exposição de retratos de Lusiana. A Capital, romance de Avelino Foscolo, publicado em 1903, tem sua ação passada no período de construção da nova capital, onde um personagem cujos traços biográficos coincidem com a vida de Socassô para realçar a evidência, em frente à folha de rosto do livro em primeira edição, vem uma foto assinada por Francisco Socassô, uma vista da Rua da Bahia, esquina com a Avenida Afonso Pena. Para a divulgação de Minas no exterior, Socassô idealiza e produz o Álbum de Minas Gerais. Por ocasião do lançamento, diversos aspectos de localidades mineiras são projetados. E, para surpresa geral, no fim da festa, Socassô apresenta uma pequena exibição cinematográfica. Seriam as primeiras imagens feitas em Minas. Em 1905, José Barruti, operando um aparelho biógrafo, também registra cenas de Belo Horizonte e exibe no Teatro Socassô. Mas o primeiro mineiro a operar uma câmera foi Raimundo Alves Pinto, em 1908, natural de Porto de Guinhães. Raimundo editou o jornal O Propagador Mineiro, onde fazia propaganda do seu estabelecimento e do seu tratado prático de fotografia. Autodidata, aprendeu a fotografar e revelar fita cinematográfica. Raimundo passa então a registrar as metamorfoses do espaço urbano, através da objetiva fotográfica e do aparelho de filmar. Essas fitas foram projetadas no Cinema Colosso. Raimundo filmou também em Diamantina. Em 1911, Raimundo editou em São Paulo o Álbum de Belo Horizonte. É de Astrides Junqueira a imagem em movimento mais antiga que possuímos.
O filme Reminiscências, filmado em Belo Horizonte, é um álbum de família registrando os seus casamentos e batizados. Em 1910, Aristides propõe ao governo do estado a realização de um filme para propaganda no exterior. E em abril de 1911, o pavilhão brasileiro da Feira Internacional de Turim projetou um documentário com 1 hora de duração mostrando detalhadamente a produção de Minas. Aristides realizou inúmeros filmes e na década de 20 é considerado um dos melhores cinegrafistas brasileiros. Paulo Benedetti veio da Itália e começou sua carreira no cinema em 1909 como exibidor, instalando em Barbacena o Cinema Mineiro, primeira casa exibidora da cidade. Com seu laboratório instalado em casa, era ajudado pela mulher Antonieta e pela cunhada Rosina. Inventou e patenteou o sistema de sincronizar a partitura com os movimentos labiais e, com isso, inventa a possibilidade de imprimir a tradução dos diálogos nos filmes em língua estrangeira. Funda então a Ópera Filme e realiza Uma Transformista Original, primeiro filme de ficção de Minas e que, além de um original sistema de sonorização, era cheio de truques. Esse gosto pelos truques, os efeitos especiais como chamamos hoje, é a mais duradoura das vias do cinema até hoje. As primeiras exibições de cinema foram promovidas por ambulantes que viajavam de cidade em cidade, levando projetor de imagens luminosas em movimento, seduzindo com muito agrado plateias maravilhadas que cresciam geometricamente para lotar as salas de exibição do incipiente espetáculo. Num movimento que ocorre simultaneamente em todo o mundo, começam a aparecer as primeiras salas com exibição diária de filmes por volta de 1907. No dia 1º de abril de 1907, começa a funcionar no Teatro Paris, anexo ao Hotel Paris, na Rua da Bahia, um aparelho patê. Seu proprietário, Henrique Gomes Loureiro, usando o mesmo aparelho, promove ainda no Parque Municipal exibições ao ar livre, que não prosseguem porque a multidão pisoteava algumas plantas. Em março de 1910, Loureiro inaugura um projetor Beaumont e troca o nome para Cinema Bahia, que vem a ser a primeira sala de exibição de Belo Horizonte. O Cinema Comércio foi inaugurado em outubro de 1909 na Rua dos Caetés, esquina de São Paulo, propriedade da empresa Gomes Nogueira, e funcionou até 1927. Tinha palco e a decoração foi feita com cartazes coloridos de cenas de filmes. Não faltava uma boa orquestra regida pelo maestro José Nicodemos. A empresa Gomes Nogueira, dirigida pelo coronel Francisco Gomes Nogueira, foi organizada a 20 de fevereiro de 1909 e, em setembro, inaugurou o Cinema Comércio, dando início ao domínio do mercado exibidor em Belo Horizonte. Comprando todas as casas exibidoras que se abriam para a exploração de lucros fantásticos, a empresa Gomes Nogueira era conhecida pela opinião pública como polvo e não tinha um bom relacionamento com o público. Inaugurado em 28 de fevereiro de 1912 pelos senhores Roni Caldeira e companhia, o Cine Odeon, logo vendido para a empresa Gomes Nogueira. É o mais famoso cinema de Belo Horizonte até hoje, o que mais lembranças escritas deixou nas páginas de Pedro Nava e nos poemas de Carlos Drummond. Foi no Odeon que Pedro Nava assistiu Fílibus, nome do herói bandido, ora vestido de homem, o Dom Juan irresistível, ora travestido de mulher de beleza fatal. Dispunha de bancos, locomotivas e um dirigível que parava no ar à custa de mecanismos que os helicópteros copiaram depois. Ali foi exibido O Sonho Revelador, com a Ofídia Tedabara, a primeira vamp do cinema americano, que o estudante Carlos Drummond de Andrade não pôde assistir porque estava sem dinheiro. Mas, se não viu Tedabara, Carlos pôde ver Intolerância,
a genial película de Griffith. Foi ainda o Cinema Odeon o foco de uma rebelião provocada pelo aumento do preço do ingresso para ver o topless da Betty Blatt no filme A Rainha de Sabá, com a suspensão da meia entrada para estudantes. No último dia do ano de 1927, o Odeon fechou suas portas e Flauzino Vale, um grande violonista da orquestra, compôs o tango Adeus, despedindo-se do cinema. O Cinema Floresta, inaugurado a 7 de fevereiro de 1915 na rua Itajubá, esquina com Pouso Alegre, no bairro Floresta, começou a funcionar como uma noite de gala. Na tela, foi projetado o filme italiano Tosca, com Francesca Verti. Fim da projeção, foi encenada no palco a mesma ópera pela companhia Alzira Leão e Charles Florencio. O Cinema Floresta fechou em 1935. Nesse período, diversos cinemas apareceram e desapareceram rapidamente. O Cinema Progresso, na Rua Espírito Santo, o Cinema Avenida, na Afonso Pena, inaugurado em 1910, o Pavilhão Variedades, na Rua da Bahia, o Rio Branco, na praça do mesmo nome, em frente à atual estação rodoviária. O Cinema Modelo, popularmente conhecido como Cinema dos Padres da Igreja São José, foi inaugurado a 5 de novembro de 1914, no grande salão do edifício da União Popular, situado na Rua Espírito Santo, entre Goitacazes e Avenida Augusto de Lima, e destinado à exibição exclusiva de filmes edificantes, uma obra social e que faliu em 1917. Inaugurado em 7 de fevereiro de 1920, em prédio construído segundo os requisitos de mais completo bom gosto, higiene e conforto, o Cine Patê marca uma nova era na concepção de casas exibidoras mais confortáveis que vai caracterizar a tendência mundial da década de 20. O filme Diana a Caçadora, produção americana de 1916, exibido em Belo Horizonte no Patê, provocou controvérsias devido à reação negativa da Liga pela Moralidade. Essa polêmica marca a estreia de Carlos Drummond na imprensa profissional, com a publicação de uma crítica sobre o filme no Jornal de Minas. A década de 20 assinala a afirmação total do cinema sobre o imaginário da plateia seduzindo as cabeças com o fascínio da fantasia. O herói agora é um atleta viril e ligeiro, Douglas Fairbanks, misturando ação e comédia. A década de 20 viu florescer a produção do cinema não só em BH, mas também no interior. Barbacena, Guaranésia, Pouso Alegre, Ouro Fino e Cataguases. Na década de 20, o primeiro nome em BH é Higino Bonfioli, que documentou a visita do soberano belga à capital em 1920. Bonfioli produz e fotografa Canção da Primavera com argumento na comédia de Aníbal Matos, o primeiro filme de ficção rodado em Belo Horizonte. Ainda em BH, José Silva, português de Arcos de Valderes, realizou Boêmios, de 1927, com filmagens no Parque Municipal, e Perante Deus, em 1930, um dramalhão de história complicada filmado na capital. Em 1928, José Henrique Pena, proprietário de uma loja de móveis, decide financiar o projeto de um argentino ex-artista de circo, Manuel Palon. Entre as Montanhas de Minas, estreou no Cine Patê em 30 de agosto de 1928. Ainda em Belo Horizonte, em 1930, Higino Bonfioli produz Tormenta, dramalhão dirigido por Arthur Serra, com locações no fundo do quintal da casa de Bonfioli. Por volta de 1919, início de 1920, Francisco de Almeida Fleming inicia em Pouso Alegre Coração de Bandido, escrito e dirigido pelo médico e teatrólogo Garcia Coutinho.
O filme não se completou. Em seguida, Fleming inicia as filmagens de Enoch Sino 20, influenciado pela história sagrada. Também este filme não chega ao final devido às dificuldades com trajes e costumes estrangeiros. Em 1925, Fleming filma em Ouro Fino O Vale dos Martírios, cujo argumento explorava o assunto regional. Fleming, em seguida, realiza seu filme mais ambicioso, Paulo e Virgínia, baseado na obra do escritor francês Bernardin de Saint-Pierre. Em Barbacena, 3 sócios se reúnem para criar a Sociedade Cinematográfica Artística Barbacenense, a SCAB Filme, com capital de 5 contos de réis e uma câmera Erning. Funcionando em um sobrado entre 1924 e 1927, a SCAB Filme produziu 4 filmes. Em 1924, Humberto Caetano foi a São Paulo e filmou cenas da Revolução daquele ano. Em Guaranésia, sul de Minas, os irmãos Massotti adquirem uma câmera defeituosa e, depois de consertá-la, fundam a Massotti Filmes e realizam Corações em Suplício, rodado ali mesmo e estreado no Teatro Rio Branco a 7 de janeiro de 1926. Em Cataguases surge Pedro Comello, italiano tipo experiente e empreendedor que iniciou Humberto Mauro no cinema. Em 25, Humberto Mauro, com uma câmera amadora Pathé Baby, realizou Valadion, o Cratera, filminho de 5 minutos, seguindo-se Os Três Irmãos, e Na Primavera da Vida, em 1926. História do contrabando de cachaça pelo rio Pomba. O filme seguinte, Tesouro Perdido, teve como modelo o cinema americano do tipo simples, corrente e popular. Aventura rural com cavalos, onde a mocinha é capturada por bandidos e salva no último instante. Desligando-se de Humberto Mauro, Pedro Cornello realiza em 1928 Senhorita Agora Mesmo, estrelado por sua filha Eva Neal. Prosseguindo sua carreira, Humberto Mauro realiza ainda Brasa Dormida em 1927. Com Brasa Dormida, Humberto Mauro consolida sua capacidade de sugerir a sensualidade com o uso de imagens carregadas de cor local, nutridas pelo imaginário popular brasileiro. Sangue Mineiro, de 1929, com Carmen Santos e locações no Rio, Belo Horizonte e Cataguases, fecha o ciclo do cinema mudo na cidade de Cataguases.
O cinema falado, com exigências próprias, veio desarticular em nível mundial toda a amadurecida estrutura de narrar com imagens. Em Minas, o golpe foi tão profundo que só a partir da década de 40 tentar-se-á o filme sonoro de ficção. Mas isso é uma outra história para um outro filme.